Pessoal, a gente segue aqui com o programa agora para falar sobre Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.024 mortes por Covid-19, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No total, 422.340 pessoas já morreram no país em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia. No último dia, mais 38.911 pessoas foram contaminadas pelo vírus. Mas para a gente saber agora os rumos, né, da pandemia aqui no Brasil, eu chamo a nossa médica, sanitarista, a professora Karina Calife, que está sempre contribuindo com a gente aqui no programa. Oi, Karina, boa tarde, tudo bem? Oi, Nayama, como vai? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Karina, já vamos começar aqui repercutindo, então, os fatos desse final de semana. A gente teve ontem o Dia das Mães, né, comemorado aqui no nosso país, e a gente já viu aí pelas nossas redes sociais, já conversamos aqui, inclusive, com os amigos em comuns do programa Bom para Todos, as redes sociais de todos aí, mostrando os encontros, né, entre as famílias, neste final de semana, desrespeitando aí, é claro, as orientações das autoridades sanitárias. A gente viu, teve registros de filas em supermercados, shoppings, centros comerciais. Como é que você vê esse comportamento da população brasileira num momento em que a crise sanitária ainda é muito grave aqui no país, não, Karina? Sim, Nama, uma pena que a gente esteja assistindo isso, porque a gente tinha que ter uma responsabilização coletiva, né, apoiada e incentivada pelos governos e tal, né? Isso acontece nesse momento e daqui a mais 15 dias a gente começa a ver alguns resultados disso e até mais um pouco, né? Porque em média, a gente estava conversando isso aqui antes, a gente tem aí 5 dias é a média de contaminação depois do contato. Depois disso a gente tem os 8 primeiros dias que a gente normalmente a doença vai num curso um pouco mais benigno e quando ela tem que complicar, ela vai a partir desse momento, entre o 8º e 11º dia. Então, a partir dessa complicação que as pessoas procuram o hospital, que vão precisar ou não de uma intubação, tal, até que passem tempo intubado. Então, daqui a 20 dias a gente ainda vai estar, 20 dias, um mês, vendo o resultado disso. É uma pena, porque essas aglomerações, esses encontros, é o que promove a possibilidade de circulação do vírus. E não só a possibilidade de circulação do vírus que aí está, mas também a possibilidade de novas variantes, porque quanto mais o vírus circula e que ele vai se produzindo, né, dentro do corpo, vai se multiplicando no corpo, é aí que essas novas cepas elas podem acontecer. Tem um erro na hora de multiplicação, né? Então, são várias as preocupações nesse sentido. E não dá para a gente olhar, né, não dizer assim, tá de número. A gente ainda tem uma média móvel altíssima, a gente ainda tem um número de mortes muito alto, isso diminui normalmente entre domingo e segunda, porque você tem uma diminuição de notificação, porque o final de semana é feito por plantão, provavelmente amanhã a gente vai ter um pequeno aumento desse número de mortes, e assim, daqui a alguns dias, não é de imediato, não é do dia seguinte, a gente vai começar a sentir isso. E agravado a isso, a questão da entrada do inverno, que normalmente a gente tem isso, a gente chama isso da sazonalidade das doenças respiratórias, porque no inverno as pessoas tendem a fechar mais as janelas, a ficar aglomerados em espaços com menos ventilação. Então, já normalmente sem pandemia, sem Covid, a gente tem um aumento de vírus respiratórios, da própria H1N1, de rinovírus, enfim, de outros vírus. Então, eu fico muito preocupada com o que vai acontecer aí no nosso junho, Nama. Infelizmente, e com esse atraso também, né, na vacinação, no que a gente tem assistido. Por falar nesse atraso da vacinação, hoje o presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que o cronograma de vacinação contra a Covid-19 pode ser afetado a partir do mês que vem, então a partir de junho, por conta da matéria-prima que é importada da China, né? Ele disse que não há data prevista para a chegada desse insumo farmacêutico ativo, o IFA, e essa questão ela preocupa muito, né, Karina? Porque conforme a gente estava conversando, esse cronograma de imunização no Brasil, ele caminha a passos muito lentos, é isso? Isso, é uma preocupação porque esse insumo farmacêutico ativo, a gente está com dificuldade para vir para a Coronavac, como o Dimas colocou, e isso também vai acontecer com as vacinas da Fiocruz, porque a gente depende desse mesmo insumo que vem da China, né? Então, esse jeito do governo de se relacionar com o governo chinês, isso atrasa. A Sinovac, pelo que a gente tem acompanhado e tem visto, existe um insumo farmacêutico ativo disponível, alguns litros, que é o que a gente traria aqui para poder produzir isso. E isso está se esperando a autorização do governo chinês. Então, desde quinta-feira, por exemplo, o Butantan parou a produção de Invase,
Então, ainda tem, eles entregaram hoje uma grande quantidade de vacina, acho que é algo em torno de 2 milhões, devem entregar até quinta-feira mais um tanto, mas tudo isso ainda é com a finalização da produção da vacina com o insumo farmacêutico que chegou em abril. Agora já deveria ter chegado para que eles vão produzindo e em junho a gente tem uma quantidade adequada. Se atrasa a vinda desse insumo farmacêutico, atrasa a produção da vacina, que passa por muitas fases, que são fases de garantia de qualidade, né? de vários testes que são feitos até que a gente possa entregar para que as unidades básicas de saúde apliquem. Tal. Tem todo o cuidado que o Butantan e o Biomanguinhos da Fiocruz fazem com toda a potência e com muita qualidade. Mas se a gente não tem um insumo, fica difícil de prever. E esse é o grande problema, né? Porque o Brasil teria uma grande capacidade de vacinação muito rápida. A gente tem assim, uma rede enorme nas UBS, nos programas de saúde da família, nessas estruturações de poder fazer rapidamente a vacinação, mas se a vacina não chega, isso fica confuso. E fica confuso também se a gente não tem orientação geral de quem são essas pessoas, se guarda ou não guarda a segunda dose, todas essas coisas que a gente tem conversado, que aí fica muito difícil. A gente precisa ter segurança, né, de que o insumo vai chegar. Se a gente tiver essa segurança, a gente planeja de um jeito. Se existir qualquer tipo de incerteza, né, lentidão de chegar a esses insumos, a gente não pode garantir. Então, a gente tem que organizar de outra forma essa produção e essa distribuição da vacina, inclusive em relação aos grupos de risco e tudo mais. Agora, Karina, tem também a preocupação com a segunda dose da vacina, né, das pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac e foram procurar, quando chegou o tempo adequado para tomar a segunda dose do imunizante, não encontraram essas vacinas nos seus postos, né, de vacinação, de imunização. Como é que você tem acompanhado essa questão? Qual que é a sua orientação para as pessoas que não conseguiram tomar até o momento a segunda dose da Coronavac? Bom, primeiro que fiquem atentos à possibilidade, assim que chegar, eu acho que agora, todas essas doses da Coronavac que estão chegando nas unidades, a orientação em todos os estados, em todas as cidades, capitais e tal, é que você priorize a Coronavac para a segunda dose, né? Para aquelas pessoas que já tomaram, que em alguns lugares tem atraso. Eu tenho visto isso, acompanhado vários estados dessa forma. Então, a partir dessa semana, a gente deve ter uma retomada dessa segunda dose por conta disso. Talvez seja insuficiente, a gente não tem, né? A grande questão é que tudo isso nasce do mesmo lugar, né, Nama? Que é da falta de organização do Programa Nacional de Imunização, que sempre foi um exemplo internacional, mas do jeito que ele vem sendo conduzido pelo Ministério da Saúde nesse momento. Porque não tem um padrão adequado, não se sabe com certeza, se vai ter vacina, vamos fazer tudo primeira dose e a gente vai garantindo as segundas doses quando chegam. Mas se você tem qualquer incerteza ou vai ter lentidão nessa produção, você precisa garantir a segunda dose. Por quê? Porque o tempo no estudo clínico que foi feito com um determinado intervalo. Agora, as pessoas que não conseguiram tomar no intervalo correto, elas devem tomar depois? Sim, elas devem tomar assim que estiver disponível. Isso vai diminuir, vai ser muito importante. Existiu o estudo, ele fala de uma melhor eficácia de imunogenicidade entre 21 e 28 dias, até 30 dias. Tem pessoas que estão atrasando 10 dias, 15 dias, isso não é uma coisa tão determinante. As pessoas vão continuar tendo eficácia da vacina e não devem deixar de fazer a vacinação porque atrasou um pouco. Então, fiquem atentos e assim que tiver disponível a segunda dose, vão atrás e a gente está aí batalhando de várias formas, em várias frentes, para que o governo se comporte, vamos dizer assim, de um jeito adequado em relação às relações de que a gente depende para poder enfrentar a pandemia, né, Nama? Sim, com certeza. Karina, foi divulgado hoje um estudo da Fiocruz que aponta que as crianças têm baixa taxa de transmissão da Covid-19. A pesquisa ela foi feita com 667 pessoas em 259 domicílios de Manguinhos, no Rio de Janeiro, entre maio e setembro do ano passado, e ela ainda vai ser publicada em uma revista científica. É uma notícia importante nessa luta contra o vírus, Karina. Como é que você viu esse estudo? Olha, Nama, toda pesquisa ela é fundamental porque ela vai nos trazendo subsídio, mas a gente precisa saber interpretar os estudos. Então, é um estudo sério, é um estudo que foi bem feito, porém, a gente precisa ter um cuidado de olhar o que o estudo está apontando para a gente. Ele coloca nesse estudo que há uma diminuição da capacidade de infecção das crianças para os adultos e que os adultos infectaram mais as crianças, esse 667, naquele período de tempo, naquele contexto.
Qual é a questão que se coloca aí? Nesse período de maio a setembro do ano passado, as escolas estavam fechadas. Então, é natural que se as escolas estivessem fechadas e as crianças não estavam indo para a escola, que as que se contaminaram mais com os adultos que saíam para trabalhar e voltavam para as suas casas contaminados. Então, a gente não tem esse estudo num período de escola aberta, então não dá para dizer exatamente isso. Tem outros estudos que têm mostrado que, diferente de outras infecções respiratórias, que as crianças são grandes transmissores, na Covid parece que não é uma coisa desse tamanho, mas eles são sim transmissores e não dá para... A grande questão desse estudo é o tempo que ele foi feito, que foi feito no momento de escola fechada, então não dá para esperar outra coisa, entende, Nama? A gente espera isso, se eu estou em casa e a pessoa que sai me contamina, isso é o mais aguardado e esperado. O que eu quero dizer com isso é que esse estudo, para mim, apesar de sério, de adequado e tal, ele não justifica a interpretação que está sendo feita dela, que então, se é assim, dá para voltar às aulas. Não, não dá para voltar às aulas no momento em que a gente tem um grande período, um grande número de contaminações, um grande número de média móvel, tanto de casos quanto da letalidade, de óbitos, né? E a gente não tem a população vacinada do jeito que deveria ser. Porque a partir do momento que as crianças também estiverem circulando, isso também vai piorar, porque elas também tanto pegam e transmitem, não é que elas não são transmissoras. Há uma diferença também apontada pelo estudo, isso já era apontado também em outros estudos em relação a crianças, que as crianças menores de 1 ano, elas se contaminam com mais facilidade, provavelmente pelo contato mais direto com a mãe, de amamentação, de colo, de troca de fralda, enfim. E as crianças também maiores de 11, a depender do estudo, de 11 ou 13 anos, porque são aquelas crianças que elas têm autonomia no abraçar, no beijar os colegas, em sair para fazer um lanche fora ou na cantina e tirar a máscara e tal. Existe esse espacinho menor entre 1 ano e 11 anos em que as crianças tendem a se contaminar menos porque os adultos que estão ali cuidando deles, professores, pessoas na classe e tal, elas organizam mais isso, elas estão mais atentas à higiene e isso diminui um pouco, isso a gente já via. Mas eu acho que não dá para interpretar esse estudo desse jeito. Ele foi feito no momento que as escolas estavam fechadas e por isso, ao meu ver, a partir das evidências não só desse estudo, mas de outro, não dá para colocar que isso justifique uma abertura nesse momento. Agora, Karina, na semana passada, os Estados Unidos declararam apoio à suspensão das patentes das vacinas contra a Covid-19. A União Europeia também disse que vai discutir o tema. E a gente sabe que aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ele é contra essa medida, mas é uma decisão bastante importante para que ocorra uma vacinação em massa, não é, Karina? É importantíssimo, Nama. É claro que existem as questões da propriedade intelectual, daquilo que se gasta investindo, seja no medicamento, numa vacina, porque você erra, tem o meio do caminho, ou seja, mas isso precisa ser considerado no momento de pandemia. No momento de uma pandemia ou de qualquer outra grande catástrofe, ou de algo que precise do bem comum, né, desse acesso das pessoas, isso não tem discussão, né? É claro que se deve apoiar a quebra de patentes, não faz o menor sentido o Brasil fazer isso. Algumas pessoas têm que dizer, não é esse o problema, não é por isso que os países com mais dificuldade não estão vacinando, porque não tem essa capacidade de produção. Para a gente aqui no Brasil, eu acho que faria total diferença, e não só para a gente, para o mundo, né? É uma questão humanitária, a gente tem dito que essa não é só uma crise sanitária, mas é uma crise humanitária, uma crise de olhar para os outros, mesmo que não sejam produzidos em alguns países, com a quebra de patentes, os países que têm potência para fazer isso podem fazer em maior quantidade, podem mandar para esses lugares, ou seja, é muito importante e o Brasil não pode estar no lado errado da história mais uma vez, né, Nama? A gente precisa estar a favor disso. Se os Estados Unidos, vamos dizer assim, o maior berço, né, do capital, da orientação, claro que tem algumas questões políticas aí que são muito específicas, que fazem sentido, né, quando a gente olha para isso, mas é muito importante que a gente apoie a quebra de patentes nesse momento. Eu acho que isso é um benefício para o mundo. Maravilha. Karina, e começou ali efetivamente na semana passada a CPI da Covid. A gente teve os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e também o Nelson Teich. Tivemos também a participação na CPI do ministro agora da Saúde, o Marcelo Queiroga. Como é que você está acompanhando esses desdobramentos da CPI? Como é que você analisa as declarações que foram dadas até o momento pelos ministros, né, da Saúde? Veja, Nama, a primeira coisa é que fica muito clara a implicação do governo
numa tendência, numa escolha, que foi a escolha de que as pessoas se contaminassem. Isso fica claro nas falas do Mandetta, fica claro nas falas do Taixe, e fica claro, apesar de todo o ensaboamento e de toda a dificuldade, nas falas também do Queiroga, porque o Pazuello fugiu e não esteve, né? Coisa que a gente queria estar acompanhando. Então, eu assisti todos os que tiveram até agora, todos esses três e algumas outras coisas também, eu tenho acompanhado. A gente, enquanto Rede Brasileira de Mulheres Científicas, cientistas, eu faço parte dessa rede. Tem muitas pessoas que estão produzindo notas técnicas, eu vou disponibilizar depois para vocês, para quem quiser, sobre vacinação, sobre testagem, sobre tratamento, sobre o que está acontecendo com os profissionais de saúde, e isso tem demonstrado, eu já falei do estudo da professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que demonstra que todas as ações que foram feitas pelo governo federal, elas foram no sentido de diminuir a possibilidade de enfrentamento da pandemia. O que é que eu quero dizer com isso? Não houve estímulo ao uso de máscaras, não houve estímulo à diminuição como é que chama, de aglomeração, não houve um cuidado em relação à compra de vacinas, não houve planejamento nesse sentido, não só comprar, mas como é que você vai fazer. Então, isso era o fundamental, era a gente ter são 11 vezes, né, isso tem sido visto, que foi negada a compra dessas vacinas. Agora, veja, são 3 ministros que foram do governo Bolsonaro. Isso, para mim, já é uma coisa assim importantíssima, porque o que é que a gente está dizendo? São pessoas que compactuaram com o governo que já sabidamente tinha uma ação complicada, por mais que tenham saído aí no meio do caminho. Mas é um governo que tem estimulado o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, que não só não tem nenhum efeito, diferente do início da pandemia, isso já está comprovado em todas as redes, em todas as revistas, né? Foi mais a evidência clínica, técnica está colocada. Então, um governo que ajuda isso, né? Então, isso ficou muito claro, tanto nas falas do Mandetta como nas falas do Taixe, o quanto que esse foi, vamos dizer assim, um distrator em relação ao governo e aos ministros da saúde, né? E essa questão que eu acho que a gente pode depois aprofundar um pouco mais, que apesar de tudo isso, são pessoas que nem sempre tiveram em defesa do SUS, né? Então isso fica ainda, a gente já falou isso aqui, mas eu acho que chama muita atenção e fica muito claro na fala de todos que falaram até agora na CPI da Covid, o investimento do governo federal em ser contrário. Eles pensaram mesmo nessa coisa de deixa todo mundo se contaminar, que daí passa rápido, mas isso é um crime, porque a gente está falando de uma doença grave, de uma doença que provoca muitas mortes e de uma doença que é, nesse momento, evitável pela vacina e que em outro momento poderia ter sido reduzida e muito, com a diminuição da aglomeração, com o uso de higiene, com o uso de máscaras, coisa que nunca foi colocada por esse governo e nem continua sendo, né? A gente vê aí, a gente está falando aqui da pandemia, mas eu posso falar de um presidente que sai andando por aí, numa moto, sem capacete, quando a gente tem quase 30 mil mortes por ano no Brasil por conta de acidentes automobilísticos, sem máscara, promovendo aglomeração. Então, assim, é uma coisa, é uma distopia, sei lá, o que é que a gente está vivendo. E a gente fica muito triste de estar passando por isso e um pouco, muito não, eu acho que é o contrário, a gente fica triste e revoltado, é uma ambivalência de sensações de estar vivendo isso. A gente não precisava estar assim, a gente podia estar como outros países que já estão retomando suas economias, já estão retomando, enfim, a relação com as pessoas. Resumiu muito bem, Karina, triste e revoltada, acho que é assim que grande parte dos brasileiros se sente neste momento. Karina, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, é sempre muito bom te ouvir, tá? Obrigada, Nama. É um prazer você também aqui e com todos que fazem aí o Bom para Todos, que nos escutam. Estou à disposição de vocês sempre. Obrigada. Nós conversamos aqui com a médica sanitarista, a professora Karina Calife. Pessoal, e o programa Bom para Todos vai chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Desculpa o barulho da obra, a gente vai negociando aqui para dar sequência no programa. É muito bom dividir esse momento aqui com vocês todos os dias, diariamente, tá bom? Um abraço, se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa se possível. Até amanhã.